Bom, boa noite a todos que estão presencialmente, aqueles que, com a bênção da internet, podem nos acompanhar também. Estou na frente aí? Não, né? Podem nos acompanhar também de suas casas, né? Então, isso é uma bênção para aqueles que querem se conectar. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui para falar de um tema que me é bastante caro, né? E que nos traz bastante consolo, né? E me baseei em parte do Evangelho, capítulo 4, no livro de Valdo, Atitudes Renovadas, o Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, de Sebastião Camargo, e no Mundo Maior, de André Luiz. Esse tema também acaba nos trazendo, né, aquele dilema, né, aquela busca nossa desde a antiguidade. Por que nós estamos fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou, né? Então, a reencarnação, ela nos traz essa bênção, né? Ou seja, a reencarnação para todos nós acaba sendo uma bênção só da gente ter esse conhecimento, só pelo fato de nós termos essa certeza, porque isso nos dá ânimo, né, para valorizarmos, como foi falado aqui na nossa leitura de abertura, que nós já passemos a valorizar mais nós, espíritos, e não nós como matéria. Então a reencarnação dá um up para a gente, dá uma força, uma fé, uma vontade redobrada para que todos nós saiamos daquele sentimento, né, que nós já trazemos há milhares e milhares de anos pelas reencarnações, pelo desconhecimento, valorizando aqui e o agora, a matéria, os prazeres, né, em detrimento dos outros, de nós mesmos, do nosso corpo, que é importante para nosso aprendizado. Então a reencarnação realmente ela é uma bênção. E para que a gente possa estar aproveitando essa oportunidade, né, de estar falando sobre reencarnação, surge então esse dilema, porque isso não é de agora. Reencarnação não é um assunto que vem sendo discutido há 160 anos. Não, isso já vem de muitos e muitos séculos, milênios, né? A gente pode lembrar aqui dos egípcios, né? Nas pirâmides. Para que eram as pirâmides? Para os reis, onde eram colocados eles acreditavam que retornariam do jeito deles, então botava ali todos os acessórios que eles poderiam ter quando retornassem. Então essa ideia de retornar, ela já é muito antiga, né? Mas existe aí talvez um equívoco, uma má interpretação, né, quando se fala de reencarnação e ressurreição. E a gente, pegando, né, como base o nosso Evangelho de Jesus, nós temos lá várias passagens que não nos deixam dúvidas com relação ao que Jesus, ou seja, o que é esta reencarnação, esse retornar, né? Então, quando Jesus estava nas cercanias de Cesareia, de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, né, que dizem os homens, né, com relação ao que sou eu, né? Que dizem que eu sou? E aí os discípulos responderam para ele, dizem que uns que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias e alguns dos profetas, né? Então, como pode, né, aquele povo judeu, dizerem que ele poderia ser João Batista, Elias ou algum dos profetas? Como é que eles poderiam estar afirmando isso, né? Ou aqueles papos de corredor,
né? Jesus pergunta para os seus discípulos. E outra passagem também após a transfiguração dele, né, interrogam a Jesus: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Então, porque está nas Escrituras, nas antigas Escrituras, que o retorno do Filho de Deus, né, o Rei de Israel, vai se dar, mas antes quem vai preparar vai ser o Elias. O Elias retorne para, então, preparar a chegada do Filho de Deus, a esperada, né? E aí Jesus então responde: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. E é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então aqui ele já está dizendo como é que Jesus iria sofrer também, como o então Elias, né, sofreu. E aí os discípulos chegaram à conclusão de que Jesus estava falando de João Batista, né? Então, se está nas Escrituras que Elias há de retornar, então isso já estava estabelecido entre eles, que de alguma forma Elias iria preparar a vinda do Messias. Então, e a gente sabe que o João Batista veio, e mais, né, é o espírito de Elias reencarnado, mas ele estava em outro corpo, né? E outra passagem também, o Nicodemos, então senador judeu, né, veio ter com Jesus, perguntou: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faz se não tivesse com Deus, né? E aí Jesus então responde que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, mais uma vez, Jesus, nos seus ensinamentos, ele não deixa margem à dúvida. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta para ele que como é que pode um homem já velho retornar, né? Como é que vai ser isso? Vai entrar de novo no ventre da mãe para nascer de novamente, o que é biologicamente impossível, né? Então Jesus responde que se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E mais, ele ainda fala que não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. Ou seja, já era uma crença. Poxa, eu tenho que te dizer, você já sabe disso? Mas alguns pontos importantes aqui, que talvez tenha, por conta disso, surgido algumas interpretações, quando ele fala que o homem não renasce da água e do Espírito, né? Então aqui cabe uma reflexão. Naquela época, como muitos relatos, tinha-se a crença de que tudo vem da água. Então as coisas materiais vêm então dessa água, coisas renascem da água, o que também não deixa de ser verdade, né? No transcorrer aí do nosso próprio planeta, as coisas foram acontecendo, começaram na água. Mas enfim, água, como Jesus afirma aqui, o que é carne, o corpo é carne, o espírito é espírito. Então, esses dois, o corpo e o espírito, que são duas coisas diferentes, não só podem entrar no reino de Deus se eles renascer, ou nascer de novo. Então, não há dúvida, né, com relação a isso, já naquela época. Então, fazendo uma análise fria, não há por que ter outras interpretações, né, com relação a essa ideia da reencarnação. Então, a ideia de que João Batista era Elias
e de que os profetas podiam reviver na terra, se nos depara em muitas passagens do Evangelho, como já comentei. Se fosse errônea essa crença, ou seja, se os judeus criam naquilo, mas aquilo não fosse realmente uma lei da natureza, o progresso, a reencarnação, Jesus teria então negado isso, já teria logo colocado um ponto final nisso. E muito pelo contrário, ele sanciona, ele reafirma, ele dá corda para isso, ele não deixa dúvida, né? Com toda a sua autoridade com relação a esse assunto, né? Então, como eu falei, a reencarnação como nós conhecemos hoje, ela fazia parte do dogma dos judeus, né? Sob o nome de ressurreição. Então é isso aí que talvez tenha havido uma evolução nesse termo, né? Criam eles que um homem que vivera podia reviver, como a gente já comentou, Elias, João Batista, sem saberem precisamente de que maneira isso se daria. Ou seja, eles criam nisso, mas como é que isso ia acontecer? Né? Tanto que Nicodemos, né, o senador judeu, pergunta para Jesus. Né? Ou seja, eles sabiam que se retornar, só não sabia esse mecanismo. Né? Vai ter que nascer da mãe, como é que vai ser isso daí? Então, eles criam, né, que nós poderíamos reviver sem saberem como isso se daria, e designavam o termo ressurreição, o que nós, né, espíritas, temos isso mais firme por intermédio do espiritismo, né, que se chama reencarnação. Então, a ressurreição, esse termo, ela dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto. Então, ressurreição, reaparecer, ressurgir. Então, o Pedro, quando desencarnar, o corpo vai voltar para a natureza. Né? Não, é impossível que eu retorne e meu corpo venha se recompor de alguma forma milagrosa. Né? Então, isso, cientificamente, a minha matéria, ela se decompõe na natureza e vai para outros, vai ter outras utilidades, né? Então, essa de voltar à vida um corpo que já está morto, com a ciência que isso é materialmente possível, e a reencarnação, então, é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que não tem nada a ver com um corpo antigo. A ressurreição foi de Lázaro. Eu vou falar aqui, ó. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, ou seja, Lázaro tinha sido dado como morto e ele retornou, né? Não vou entrar aqui no assunto, mas a gente já sabe como isso se deu, né? Mas não a Elias, né? Nem aos outros profetas. Ou seja, a palavra ressurreição cabe pela passagem, né, do fato de Lázaro ter ressurgido, Jesus ter trazido, né, acordado ele novamente. Ou seja, ele reapareceu, ressurgiu, porque não estava desencarnado. Mas essa palavra ressurreição não se encaixa no que eles criam que Elias haveria de voltar. Porque como é que ele vai voltar? No mesmo corpo? Então essa palavra ressurreição no mesmo corpo não cabe aqui, né? Nem tampouco os profetas. Então, segundo a crença dele, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias. Por quê? João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Outro aspecto muito importante da reencarnação, para nós trazermos aqui para estudo, é que na reencarnação, o fato de nós desencarnarmos e retornarmos ao corpo, isto fortalece
os laços de família, ao contrário do que se imagina. Por quê? Os laços de família, elas não sofrem a destruição porque são mais fortalecidos e apertados. O oposto, sim, se destrói. E nós vamos ver aqui. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual. Vamos continuar a ser o que nós somos hoje, espíritos desencarnados. Agora nós somos espíritos encarnados, com o ouvido do passado, mas com todo o potencial, todo o conhecimento, tudo aquilo que nós tivemos nas reencarnações. Nós estamos aqui, nós somos espíritos, estamos nesse corpo, mas quem comanda esse corpo é o meu espírito. E quando nós desencarnarmos, não vamos nos tornar santos da noite para o dia. Quem vai desencarnar no plano espiritual é o Pedro, tal qual eu sou aqui, com todas as minhas crenças, imperfeições, minhas conquistas. Eu vou estar no outro plano, simplesmente em outro plano. Então, o que acontece? As minhas afeições que eu deixei, elas vão continuar aqui. Aquelas pelas quais já desencarnaram, eu vou estar junto com eles, se eles não reencarnaram, se eles estiverem no plano espiritual. Ou seja, esta afeição, que une, esse sentimento que une as pessoas, ele não acaba com a reencarnação, com a desencarnação. Muito pelo contrário, dá a esperança de nos reencontrarmos no plano espiritual, mas não é assim, ou seja, como é que a gente vai dizer? Não necessariamente nós estaremos juntos lá. Este sentimento vai permanecer o mesmo. Mas, por exemplo, se um filho meu foi por um caminho que não era o melhor, fez besteira, enfim, quando desencarnarmos, a nossa afeição não foi quebrada. O nosso sentimento vai continuar sendo o mesmo. Embora, no plano espiritual, nós não possamos estar, talvez, no mesmo local, por uma questão de vibração. Mas o sentimento, esse elo, ele vai permanecer. Porque esta encarnação, o período que nós passamos aqui, ele é momentânea. Mesmo que nós nos encontremos, os espíritos afins, agora vamos para mais uma etapa da nossa evolução. Então um vai renascer na Índia, outro na China, outro no Brasil, eles não vão nem se encontrar, porque vão atrás de suas conquistas, cada um dentro das suas necessidades. Não importa. O que acontece é que quando nós desencarnarmos, aquela afeição vai continuar inabalada. É como dois amigos que viajam e ficam 30 anos sem se ver. Quando se reencontram, aquele afeto, aquele carinho, ele é retomado. Não é porque ficou 30 anos sem se verem que acabou, que se havia uma afeição, essa afeição ela não é interrompida pelo tempo, Então, assim, só para reforçar, tem esse livro, Renúncia, onde tem lá Alcione, que é um livro que me tocou bastante. E que eu trouxe aqui só para a gente reforçar esse aspecto do laço. Então, Alcione, um espírito já muito evoluído, já estava em outro planeta, em outro orbe, mas o querido dela ainda estava aqui na Terra fazendo besteira atrás de besteira, ou seja, lá atrasado, moralmente atrasado. E ela lá no plano superior, que ela conquistou, que ela desenvolveu o amor, enfim. Mas aquilo, apertando no coração dela, ela se propôs a reencarnar, e nós estamos falando aqui, se eu não me lembro, na Idade Média.
isso, 1600 e alguma coisa, ou seja, período ainda de Inquisição e tal. Então ela se propôs sair de onde ela estava, no mundo, planeta, lá no, né, adequado ao grau evolutivo dela. Ela se propõe a reencarnar aqui para ajudar esse querido. E ela vem e sofre pra caramba, inclusive na mão dele, mas ao final consegue despertar. Olha só, ela desce, reencarna, sofre pra caramba, e o que ela conseguiu foi despertar. Despertou. Ou seja, aquele vínculo que já vinha, né, possivelmente já não se viu há bastante séculos, mas era um vínculo afetivo, fez com que ela retornasse de onde ela estava, viesse de onde ela estava, para ajudar aquele querido, só para ele despertar. Então, eu trouxe esse para a gente reforçar que o vínculo, a afeição, ela não se desfaz. Né? Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que não acreditam na reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. Ou seja, depois que nós desencarnamos aqui, morremos, acabou os laços de família, né? Porque nós estamos aqui só nessa existência. Okay? A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definida. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Como eu falei, se eu tenho uma pessoa querida, né, e ela acaba fazendo na sua vida, voltada para o mal, fazer o mal, prejudicar, quando ela desencarnar, ela vai para onde? Vai para o inferno eterno. E eu vou para a mansão dos bem-aventurados. Acabou, separou, nunca mais nós vamos nos ver. Correto? Porque eu estou lá no reino de Deus, lá junto com os bons, e aquele meu querido aqui está sofrendo lá no inferno eterno, sem volta, não tem segunda chance. Errou, foi, acabou. Então, isto sim, né, acaba cortando esse laço, esse sentimento, né? Então assim fica imediatamente para sempre separada e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães, filhos, marido, mulheres, irmãos, amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. Ou seja, aqueles amigos, será que nós vamos nos encontrar? Então, não temos essa certeza, né? É a ruptura absoluta dos laços de família, de amizade, de tudo, né? Então, existem 4 alternativas, né, com relação ao futuro. O que vai nos acontecer depois de nós passarmos por aqui, né? Então, a primeira, o nada, ou seja, nós vamos desencarnar e não acabou. Quem foi, quem não se deu bem, acabou. Morreu, acabou. O Pedro sumiu, né? De acordo com os materialistas. E, segundo a doutrina panteísta, nós vamos então, nosso espírito vai ser reabsorvido pelo todo universal. Ou seja, em ambos os casos, na minha individualidade, com todo o meu conhecimento, ou o pequeno progresso que eu tenha feito aqui, isso vai se perder. Então, para que eu fazer o bem, para que eu ajudar? Porque, não, eu vou me dar bem, eu vou passar por cima de quem quer que seja, farinha pouca meu pirão primeiro, certo? Então, nessas duas primeiras, a pessoa, a individualização, a individualidade, ela se perde. Na terceira, então, a confixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja, ou seja, ou eu vou para o bem ou eu vou lá para o quinto dos infernos. Certo?
E a quarta alternativa, então, que a reencarnação nos proporciona, é a manutenção dessa individualidade, ou seja, eu vou continuar sendo quem eu sou, né? E isso numa progressão indefinida, ou seja, eu vou avançar mais ou menos de acordo com o meu esforço de me melhorar. Reforma íntima, fazer o bem, né? Aprender a amar a todos, a perdoar, né? a ajudar ao próximo, enfim, conforme a nossa doutrina nos ensina. Então, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, ou seja, a natureza não dá saltos, por isso que a gente sabe que nós vamos estar aqui muitas vezes, se Deus quiser, a cada estada, aprendendo, aproveitando para adquirirmos as duas asas que a gente precisa para alçar o nosso voo, né? A asa do conhecimento, da intelectualidade, ou seja, a gente precisa desenvolver o nosso intelecto, e a gente já vem desenvolvendo isso, eu vou falar um pouco mais à frente, desde no início da nossa reencarnação no planeta primitivo, os intempéries, tudo fazendo com que nós sejamos obrigados a usar a nossa inteligência para sobreviver, para poder ter uma vida melhor, como achar uma cura de um vírus como o Covid, né? Como tornar a nossa vida com 8 bilhões de habitantes, como alimentar todo mundo. Então a gente tem que usar a nossa inteligência para melhorar a produção, ou seja, cada vez mais tornar o nosso mundo melhor. E a nossa asa da nossa moralidade, né? Em sermos melhores, e aí a doutrina de Jesus é o caminho, né? Para que o roteiro que a gente já sabe, seguindo e nos esforçando para colocar em prática, nós vamos estar desenvolvendo essa outra asa, de forma que o amor possa voar mais alto. Então, a gente precisa do nosso intelecto, precisamos desse desenvolvimento, elevação moral, para que então o pássaro, o amor aí nessa simbologia, possa alçar o seu voo, né? Carregada nessas duas asas aí. Outra questão que nos traz a reencarnação, ela tem limite? Eu vou ficar reencarnando aqui, eu vou ficar reencarnando, como é que é isso? Né? Então, na questão 27, no Livro dos Espíritos, já nos traz aí alguns elementos, né? No caso aqui, há 2 elementos gerais no universo, o inteligente e o material. O inteligente, aqui falando do espírito, e a matéria, tá? A matéria, simbolizando aí tudo que é matéria, ou seja, o que não é espírito é matéria, o que não é nenhum dos dois é Deus. Então a tríade aí, a trindade universal, né? Só que o espírito é a individualização do princípio inteligente. Então a gente já vê aqui, princípio inteligente, ou seja, o espírito, nós somos uma evolução de alguma coisa. Ele chama aqui de princípio inteligente. Então, vamos ver um pouco mais disso daí. A questão 25 traz que o espírito e a matéria são distintos. Mas olha só, mas é necessária a união deles para dar inteligência à matéria. Vai pronto. Aí a gente, como assim? Dar inteligência à matéria? Aí, o que me ajudou, né, muito a compreender essa inteligência à matéria, mas espera aí, matéria inteligente, matéria é matéria. Como é que é isso? Né? Então esse livro, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, ele, pelo menos para mim, foi um divisor de águas. Porque, como o nome já diz, do átomo ao anjo. Então, tudo na natureza Deus criou tem uma finalidade. No nosso tempo, parece um absurdo, mas o átomo, esse elemento mais menorzinho ali, que já funciona, nós sabemos hoje, o núcleo, elétron, e já tem prótons e mais uma série de centenas desse átomo, já tem centenas de coisas ali, já é o início de alguma coisa. Ele está aprendendo ali alguma coisa, né? Então,
nesse livro, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Pois, olha só, ele mesmo começou pelo átomo. Então, todos nós passamos por esse reino. Nós não chegamos aqui, bonitinhos, né, com o nosso corpo aqui todo funcionando perfeito, né? Poxa, com visão, com audição, com tato, com sensibilidade, com emoção, que está além da matéria. Nós não chegamos aqui assim, há poucos anos atrás. Isso é um processo. Ou seja, até chegar no espírito, que nada mais é do que um gerente inteligente de todos os sistemas que existem no meu corpo, eu tenho milhares bilhões de células que eu estou gerenciando, que elas estão me ajudando aqui a sobreviver, e eu estou ajudando a dar inteligência a elas. Isso é incrível. Isso aí para mim foi um divisor de águas que me ajudou a compreender toda essa progressão dos reinos, o porquê do reino mineral, o que a gente aprende. Vou até comentar aqui, citando Kardec aqui, falando que os espíritos todos nascem simples e ignorantes, de forma que a gente possa evoluir de acordo com o nosso esforço. E André Luiz também, no livro No Mundo Maior, nos elucida também essa parte do processo evolutivo, né? A crisálida da consciência, que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Ou seja, aquele átomo, aquela matéria, aquele cristal, ela está aprendendo alguma coisa, certo? Ela está aprendendo alguma coisa ali. As árvores, né, o reino vegetal, que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando memória. Ou seja, os vegetais que convivem conosco, que nos dão alimento, que embelezam, eles também estão em aprendizado, eles estão em evolução. Eles estão adquirindo alguma coisa nesse processo. Certo? No reino animal, a fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, os macacos aí, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Ou seja, mesmo no reino, vamos tomar aqui, no reino hominal, se a gente for pensar, nós, aqui na Terra, há 65 mil anos atrás, quando o homem, Homo sapiens, surgiu aqui, nós, naquela época, nesse estágio, nós não tínhamos o corpo como nós temos hoje, nós não tínhamos a inteligência como nós temos hoje. Nós começamos a exercitar isso naquela época. Se nós reencarnamos aqui como primitivos há 65 mil anos, possivelmente não, reencarnamos como primitivos em outros planetas primitivos até, mas enfim, isso é outra história. Se nós pegarmos o homem, o homem primitivo até atual, nós vamos perceber uma grande diferença, tanto física quanto moral e intelectual. Assim também no reino animal. Então, uma ameba para que é um animal, pequenininho, e um chimpanzé, há uma diferença enorme. Então, este animalzinho, ele também está numa escala evolutiva dentro do reino animal. Tem um livro muito bom, que também me ajudou bastante a compreender, principalmente essa parte do reino animal, é o Evangelho dos Animais. Então, ali é muito legal. Por quê? Porque a gente, nesse estudo, nesse livro, ele mostra os pequenos animaizinhos, depois eles comentam, o que está evoluindo neles? O que evoluiu assim, eles pegam a parte do cérebro, e a coluna vertebral, cerebelo, ou seja, o que nós temos hoje. Como é que é isso no macaco? Como é que é isso no elefante? Como é que é isso numa onça? Como é que é essa mesma constituição? Então,
eles fizeram um paralelo seguinte: o que ao longo do tempo, do período no reino animal, eles foram desenvolvendo? O cérebro, o cerebelo, a coluna. Então eles foram, à medida que eles foram evoluindo dentro do reino animal, na realidade estavam evoluindo não só aquele princípio inteligente, mas também a constituição física. Estava ficando cada vez mais complexo, né? Em determinado momento aqui, a hipófise. E aí eles foram vendo cada animal desse, dentro dessa escala evolutiva, dentro do reino animal, é fantástico. Então a gente vê que nós não chegamos aqui assim, é um processo enorme, né? Então aqui, desde a ameba na água tépida do mar até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Quais os limites da reencarnação? Então a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Então, em certos mundos mais adiantados que o da Terra, o corpo físico é um corpo, é matéria, só que ele é diferente desse aqui. Ele já não é tão grosseiro, já ele é mais, como eles falam aqui, ele é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro, ou seja, menos sujeito a vicissitudes que nós temos aqui hoje, né? Mais aperfeiçoado. Em grau mais elevado é diáfano e quase fluídico, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo que se é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Ou seja, o nosso corpo material, ele vai evoluindo. Nós vamos desencarnar, qual é o corpo que nós vamos ter lá? Como é que eu vou reconhecer no plano espiritual o Vanderlei? Através do perispírito dele, que vai trazer a semelhança do corpo que ele trouxe agora. Mas esse corpo perispírito, ele é muito mais etéreo, é muito mais flexível, tanto que ele muda. Ele pode, pela vontade dele, ter a aparência da encarnação que ele teve há várias centenas, milhares de anos atrás. Então essa matéria mais etérea, mas é matéria. Então, à medida que nós formos evoluindo, vamos encarnar em Júpiter, nós teremos um corpo material apropriado àquele planeta. E vamos evoluindo. Nas moradas de meu pai existem muitas casas, e vamos evoluindo, até que, como ele fala, o nosso vai se aproximar praticamente do perispírito. Ou seja, o nosso corpo material, ele vai se ficando mais etéreo, apropriado com o nosso grau moral, o nosso grau evolutivo. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, que como nós estamos aqui, como nós conhecemos a encarnação, a matéria, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Ou seja, nos mundos inferiores, que o nosso ainda é um mundo inferior, né? Primitivo, provas de regenerações, enfim, nós ainda estamos no início dessa escala evolutiva. Então, podemos dizer que a encarnação, ela se limita aos mundos inferiores, como o nosso. A encarnação, ela vai modificando os mundos, mas até você não precisar de necessitar de reencarnar. Quando nós formos lá, espíritos perfeitos, já tivermos aprendido tudo que a gente puder aprender. Então depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Ou seja, eu não consigo adiantar o Vanderlei. Por mais que eu consiga abrir a cabeça dele e tentar jogar alguns conceitos, eu não vou conseguir. Vice-versa, ao contrário. Ou seja, é um esforço que eu vou ter que fazer sozinho. Eu vou aproveitar o que ele me ensinou, o que a doutrina me ensinar, mas o trabalho é meu, é individual, é de cada um de nós. Então, eu só vou evoluir quando eu botar força nessa vontade, quando eu quiser me melhorar, quando eu quiser aprender realmente a amar ao próximo, eu vou ter que aprender. Se eu não aprender agora,
eu vou aprender na próxima, eu vou aprender quantas encarnações forem necessárias para que eu aprenda o que eu tiver que aprender. A velocidade, quem dá sou eu mesmo, não posso reclamar. Qual é a necessidade então da encarnação? É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Né? Então a passagem dos espíritos pela vida corporal é uma fase necessária, porque senão a gente não precisava estar reencarnado, a gente evoluiria todo mundo no plano espiritual. Maravilha, né? Não sente fome, não sente nada, todas essa chuva temporal, Covid, não passar por nada disso, a gente aprende tudo lá. E não é bem assim, né, que a banda toca, né? Então é necessária a encarnação, né, a passagem pela vida corporal, para que a gente possa cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios que Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Como a gente já falou aqui, como nós estamos aqui com uma série de problemas, nós temos que exercitar a nossa inteligência para arranjar uma solução para esse vírus do Covid, arranjar uma solução para a fome, para todos os problemas que a gente vive. Nós temos que, desenvolvendo a nossa inteligência, buscar solução para isso, e com isso nós vamos crescendo. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Ou seja, todos nós nascemos com livre-arbítrio. O que fazemos com ele, problema nosso, né? Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Então, por que o Vanderlei nasceu mais bonito, com saúde, com riqueza, e eu não? Por que eu estou... porque eu vim todo doente, vim cheio de problemas, fácil. Então, seria uma injustiça se Deus privilegiasse ou desse algum privilégio para algum espírito em detrimento do outro. Então, nós sabemos que por conta disso, todos nós viemos do mesmo processo. E estamos aqui, cada um de nós somos diferentes, porque nós usamos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa maneira de encarar a vida, por isso que a gente aprende e a gente é forçado a respeitar a opinião dos diferentes, porque cada um de nós temos a nossa inteligência e a usamos de acordo com a nossa experiência. Então, isso nos ajuda a perdoar, a relevar, a respeitar a todos os diferentes, porque todos nós somos diferentes. Eu sou diferente do Vanderlei, embora sejamos espíritos, mas nós temos pontos de vista diferentes em vários outros aspectos. Ele pensa de uma forma, reage de uma forma, reage de outra, e está tudo bem. Isso faz parte dessa diversidade. Então, a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, necessário para a nossa evolução. Então, é uma tarefa que Deus impõe quando inicia a vida, como primeira experiência de uso que farão do livre-arbítrio. Como eu já comentei, desde o nosso ganho desse livre-arbítrio, no reino nominal, então a partir daí eu vou exercitando esse livre-arbítrio. E daí os diferentes estágios em que todos nós estamos, né? Então, vamos vamos desenvolver algumas habilidades mais rápido ou menos rápido, de acordo com a nossa vontade, né? Por isso que eu tenho algumas habilidades, o Vanderlei tem outras. Aquele tem, eu não tenho. Por quê? Eu botei mais força, mais vontade em algumas habilidades. Ele colocou em outras. E assim vamos, a cada encarnação, desenvolvendo aquilo que a gente precisa, né? Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstram, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. Ou seja, eu posso prorrogar, eu sou cabeça dura, mas a lei do progresso, ela existe. Ela vai chegar em algum momento e esse espírito vai, aí sim, um castigo,
Porque ele não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor, para ele despertar. Mas ele vai despertar, mesmo aqueles mais recalcitrados, aqueles no mal, que fazem coisas absurdas, eles vão melhorar. Quando? Quando para eles cair a ficha. É como o estudante, né? Para poder chegar numa faculdade, ele tem que ter passado ali aprendendo mais, diminuir, multiplicar e por aí vai. É o mesmo processo para todos nós. Para isso, a reencarnação, a gente sabe esse curto período de tempo, 100 anos. Vamos viver 100 anos aqui. 100 anos é muito pouco para a gente aprender tudo que a gente poderia aprender, muito pouco. Então, a cada encarnação é uma nova, passamos para o segundo ano, para o terceiro ano, para o nível médio, nível superior, de acordo com nossa capacidade, o nosso aprendizado, né? Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio dele desenvolver a sua inteligência, conforme nós já falamos. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação do mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio de suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, me faz lembrar aqui o trabalho que os amigos espirituais têm para programar a nossa reencarnação, hein? Poxa, tem que voltar com fulano de tal, aí vai ter o filho tal, vai passar pela situação tal, vai ser isso assim, e tudo isso com o nosso livre-arbítrio. Tudo isso misturado, embolado com o nosso livre-arbítrio. É um trabalho de mestre, viu? É o trabalho de mestre. Programação da nossa encarnação aqui, a nossa reencarnação, realmente é um planejamento estratégico barra pesado, para que tudo isso aconteça dentro daquilo que nós precisamos aprender, daquilo que nós precisamos de resgatar, aquilo que nós precisamos de reequilibrar. Então nós vamos estar com as pessoas e encontrar as pessoas que nós precisamos. Então, como eu falei, a bênção da reencarnação, trazer aqui só desse livro, do livro Atitudes Renovadas, alguns tópicos aqui, que as leis divinas estabelecem que o progresso é irrefragável e nada o detém. Seja qual for a situação em que te encontres hoje na jornada física, agradece a Deus a oportunidade ímpar por oferecer os instrumentos de libertação e de felicidade. Então, tudo que nos acontece, embora seja aparentemente ruim para nós, tem uma finalidade útil para nós. Então, isso é muito importante para que a gente aproveite. Então, se defrontas sofrimentos e inquietações, reserva-te a serenidade e continua agindo com equilíbrio, de forma a fruires mais tarde a paz que ora te falta. Então, vamos aproveitar. Se te encontras algemado a limites e a dores excruciantes, mantenha paciência, porque esse fenômeno logo passará, facultando-te emoções grandiosas. Se experimentas solidão e desconforto, guarda na confiança em Deus e avança, mesmo que chorando, na expectativa dos reencontros felizes e das alegrias inefáveis. Se te atormentam alguns espíritos inferiores que te inspiram ideias perturbadoras e te exploram as resistências, ora por eles e ama-os quanto possas. São os irmãos que deixaste desafortunados em dias não muito distantes. Então, não existe almoço grátis. Se estão sofrendo algum tipo de obsessão, de influenciação negativa, seja lá o que for, existe uma ligação. Não é à toa, né? Senão Deus não permitiria. Se encontras adversidades por onde deambulas, recolhe as lições dela defluente, porque as semeastes ontem, tendo agora o ensejo de recolhê-las e superá-las. Então vamos plantar coisas boas,
porque vamos colher coisa boa. Se nós estamos colhendo, passando por uma série de adversidades, vamos passar por isso com tranquilidade, porque nós as semeamos de alguma forma, ou trazendo infelicidade para alguém, e agora estamos colhendo aquilo que plantamos. Tudo tem uma razão de ser no universo, mesmo aquilo que não entendas está vinculado a causas legítimas que desencadearam esses efeitos afligentes. O importante, portanto, é o hoje, e não o que se foi, aquilo que desencadeou a ocorrência que agora vives. Então, não fiquemos presos, preocupados com o que eu fiz. Eu já fiz, acabou. Agora eu tenho que estar concentrado em me melhorar e só fazer o bem e ajudar o próximo. Por quê? Porque é este o caminho. Então, eu não quero mais colher lá na frente o que eu plantar de ruim hoje. Então, isso já nos força a uma mudança de procedimento, de pensar, de sentir, de falar e de agir. Okay? Então, a reencarnação é tesouro de elevado significado e grandioso valor. Vive-a com serenidade e júbilo, burilando espiritualmente e avançando pela estrada que Jesus percorreu, nela deixando suas pegadas de luz. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e não nos deixe esquecer de tudo aquilo que Ele nos ensinou e que é o caminho para que nós possamos, então, aproveitar esta encarnação e plantar novas encarnações melhores para todos nós. Que Deus nos abençoe.